Fala pessoal, estamos aqui para mais essa videoaula. Nela nós vamos estar falando sobre polinômios, tá? Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos explicar um pouquinho o que seria um monômio, né? No caso, o monômio ele é uma fração de um polinômio. Então, vamos estudar ele primeiro. Então, vem aqui, vamos entendermos um pouco aqui. O monômio, né? Que é o que nós vamos estar estudando. Vamos representá-lo da seguinte forma, aonde eu tenho o A, que é o coeficiente, que pode assumir qualquer valor dentro dos números reais. Eu tenho o x, que é uma variável, que pode assumir também qualquer valor dentro dos números reais. O que nós temos que ficar atento aqui é que o expoente ele precisa atender a duas necessidades. A primeira delas é que esse coeficiente ele não pode ser uma fração, tá? E ele também não pode ser um número negativo. Essas são as regras para que você tenha um monômio. Então, da união de vários monômios, nós teremos um polinômio. Entendido isso, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um polinômio e eu vou identificar os elementos dele. Primeiro, qual que é a variável aqui? Variável x, tá? Então, vamos reescrevê-lo aqui. E o coeficiente? O coeficiente será o número que virá acompanhando a variável, né? Que virá na frente do x. No caso, como não tem nada escrito aqui, é 1. Nesse outro aqui é o menos 2. Aqui também não veio nada escrito, é 1. Então, vamos reescrever aqui. 1, menos 2 e 1. Ótimo. Vou mudar a cor aqui. Termo independente. Termo independente é aquele que não vem acompanhado de variável. No nosso caso aqui é o menos 14. Então, vamos escrever aqui menos 14. Por último, o grau. O grau de um polinômio, pessoal, ele será identificado pelo expoente. Então, nós precisamos olhar o valor que está no expoente, o número que vem no expoente, né? E através desse número será o grau. Só uma observação, não necessariamente o primeiro número, né? No caso, o primeiro monômio aqui, será o número maior. Ele pode perfeitamente vir no meio, no final, tá? Então, nós precisamos analisar monômio por monômio, né? E ver qual que é o maior expoente. Então, no nosso caso aqui, nós temos o 3, temos o 2, não tem nada escrito aqui, então é 1. Esse aqui é como se fosse x elevado a zero, tá? Então, o maior valor aqui é o 3. Simples assim. Então, é grau 3. Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Qual que é a variável? A variável aqui é y, tá? Os coeficientes, vamos lá. Na frente do y não tem nada, é 1, menos 8. Então, vamos reescrever aqui. 1 e menos 8. Perfeito. E qual que é o termo independente? É aquele que não vem acompanhado da variável. No nosso caso aqui é o y. Então, é 12. Ótimo. E qual que é o grau? Nós vamos olhar aqui todos os expoentes, né? Eu tenho aqui o 5 e o 2. O maior aqui é o 5, então, grau 5. Perfeito? Então, nós já entendemos aqui um pouco do que é um polinômio. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar a lei de formação de um polinômio, tá bom? Então, vem comigo para que você possa entender isso aí também. Então, aqui para encerrar, vamos estar demonstrando aqui, apresentando a forma geral de um polinômio. Ela é escrita assim, e você vai ler da seguinte forma, que o AI vezes x elevado a i, com i variando de 0 a n, tá? O que é importante entender aqui? Que o a, toda vez, né, o AI, ele representa o quê? Que posição esse termo está. E o x elevado a i é o expoente dele, tá? Que expoente esse termo tem. Então, vamos pegar um exemplo. Quando eu falo A5, eu estou falando do expoente 5. Quando eu falo do A4, estou falando do expoente 4. Né? O quarto termo, expoente 4. Terceiro termo, expoente 3. E assim eu vou indo até eu encontrar aqui o A0, tá? Expoente 0. Tudo bem? Então, a ideia de apresentar a forma geral é para um conhecimento. Então, caso aconteça de cair em alguma prova, você já teve um conhecimento prévio e vai ser muito mais fácil resolver a questão. Tá? Mas é só uma forma geral de se apresentar o polinômio. Então, espero que você tenha gostado
do assunto, que tenha gostado da aula, tá? Então, desejo bons estudos aí, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.